juntos mais uma vez na nossa aula de número 5, a aula sobre os elementos e símbolos na liturgia. E isso é muito interessante, a gente começar a falar sobre isso. Evidentemente que a gente não vai esgotar esse assunto aqui, mas é uma forma de dar um start para você que está aí do outro lado, para você criar o gosto de buscar a pesquisa acerca disso. Porque para a gente poder entender aquilo que a gente faz na liturgia, é oportuno conhecer também o significado dos elementos que a gente utiliza, tá? Existe um material complementar que eu passei para vocês, além do nosso PPT da aula, que é um material em PDF, que é o simbolismo dos elementos materiais, dos elementos litúrgicos materiais, que é um trecho do livro do curso de liturgia do Padre Royce. Tá? Esse curso de liturgia do Padre Royce é um livro muito antigo, mas é um livro muito interessante, que você pode estar utilizando. Hoje em dia você consegue baixar, inclusive tem um site, é o site da Derradeiras Graças, que tem esse livro também, para que você possa utilizar este conhecimento. Tem um site que se chama Obras Raras do Catolicismo, que traz muitos livros de liturgia antiga, que são muito oportunos e muito interessantes. Tá? Eu recomendo especialmente o livro do Padre Royce, que é o curso de liturgia, e também o livro do Padre Antônio Coelho, que é liturgia fundamental. Tá? Tem o tomo 1 e a liturgia sacrificial, tomo 2, nesse site de Obras Raras do Catolicismo, que você pode estar baixando aí para você utilizar, tá bom? Bom, então vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, dessa aula, que é os elementos e os símbolos da liturgia, tá bom? Então, primeiramente entender o que significa a palavra símbolo. Nós já falamos sobre símbolo em outros momentos, quando a gente fala da Escritura Sagrada, mas o símbolo litúrgico, ele é muito oportuno de ser explorado por nós também, né? O símbolo, a palavra símbolo, ela quer dizer exatamente, vamos dizer assim, como se fosse um quebra-cabeça, tá? É um bloco de argila que marca o término de um contrato ou um acordo. E ele é quebrado. Então, quando as partes se juntam, isso é o acordo feito, né? Cada um fica com uma parte, né? Então, isso daí traz a ideia do simbolismo. Seriam pedaços soltos que, quando você junta, você tem o significado da globalidade daquilo que você busca dar sentido. O símbolo tem essa ideia, né, de estar separado em vários pedaços, e você vai tentando juntar esse quebra-cabeça para tentar realmente compreender aquilo que está sendo significado por meio desse símbolo. Tá? Símbolo sempre tem a ver com a busca do sentido, a busca do significado das coisas. Tá? Na igreja, nós sempre buscamos isso, demonstrar o significado. Por quê? Para que aquilo que você conhece, o significado, você dê mais valor, você valorize, você entenda, você seja realmente um cúmplice disso. Quando a gente não conhece o sentido, a gente não dá muito valor às coisas. Então é importante a gente conhecer o sentido. E o símbolo tem a ver com isso, né? Da busca pelo sentido. Muito bem. Aí nós temos alguns símbolos aqui, marcadamente do cristianismo, que são utilizados dentro da liturgia, dentro do contexto litúrgico, né? Primeiramente o peixe, algumas vestes sacerdotais, inclusive, casula, paramentos, trazem, né, essa simbologia, né, pintada, o símbolo do peixe. O peixe é um dos primeiros símbolos do cristianismo. Ele marcava as lápides das catacumbas romanas, né, para identificar quem era cristão, né, e onde os cristãos perseguidos encontravam em segredo para seguir sua fé. Então esse símbolo era uma forma de código que havia entre os cristãos. Tá? E esse símbolo ele é baseado nas primeiras letras do nome de Jesus Cristo, de Deus Filho Salvador, que é Jesus Christus Theos Ios Soter, né? Que é o ictus. Ictus
que quer dizer peixe, a palavra peixe. Então, essa palavra ictus, que é traduzida para o português é peixe, significava exatamente isso, Jesus Cristo, de Deus, Filho Salvador. E era uma forma de os cristãos se reunirem, especialmente nas catacumbas, como comunidade, para celebrar nos tempos da perseguição, nos primeiros séculos do cristianismo, a sua fé. Um símbolo identificador do cristianismo e que ficava nas catacumbas, nas lápides das catacumbas cristãs. Outro símbolo interessante é o monograma Chi-Rho, né? O Chi-Rho, que é um dos primeiros símbolos do cristianismo, né? Também é composto por letras do grego, né? Do nome Cristo, o Chi, né? E o Rho também. Também é conhecido como a cruz do Chi-Rho. As letras são escritas sobre uma sobre a outra e fica como se fosse uma cruz, né? A história conta que o imperador Constantino I teve uma visão da cruz do Chi-Rho, prometendo vitória a seu exército depois que ele se converteu ao cristianismo. Essa cena é clássica, né, na história do cristianismo, em que diz Inoc signus vincit, quer dizer, por este sinal vencereis, que é o sinal da cruz do Chi-Rho. E isso aqui também a gente vê em muitas vestes, nas toalhas do altar, em vários ornamentos da igreja, esse símbolo do Chi-Rho, que significa exatamente a vitória de Cristo, a vitória especialmente sobre a morte. Outro monograma, famoso também, né, é o Iota Eta Sigma, né, Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens. Né. Ele é utilizado, inclusive até mesmo pelos protestantes hoje em dia, e ele também é um cristograma que foi muito comum, especialmente no cristianismo medieval, quando se falava já o latim. No cristianismo clássico, no cristianismo antigo, a língua predominante era o grego, mas no cristianismo medieval nós já temos o latim, né? Que é, digamos assim, a fonte desse cristograma, desse monograma aí, né? Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens, tá bom? A flor de lis, muito utilizada também, especialmente como símbolo mariano, uma reverência especial à Nossa Senhora, tá? Ela tem a ver com a pureza virginal, né? Vocês lembram que existe uma passagem que Jesus diz assim: olhai os lírios do campo, não semeiam nem ceifam, né? Quer dizer, Jesus fala exatamente desse simbolismo que o lírio traz em si, né? O símbolo da pureza e da confiança na providência divina, tá? Há outras passagens, como no Canto de Salomão, que fala sobre os campos de lírios, né? Que fala exatamente também quando Eva deixou o jardim do Éden, derramou lágrimas para fazer brotar lírios. Essa é uma tradição antiga, tá? Que existe. E tudo isso para simbolizar de fato aquilo que ele significa, que é a pureza, né, que nós devemos ter para viver uma vida de fidelidade com Deus. E também utilizado, evidentemente, em muitos motivos cristãos, a flor de lis, tá certo? Bom, falando um pouquinho mais de símbolo, falando um pouquinho mais de simbolismo, então, há vários sentidos para o símbolo. Primeiro dizer o sentido amplo do símbolo. O que é o sentido amplo do símbolo? Um conjunto dos significados que circulam numa dada cultura, através dos quais sociedades identificam e encontram sua identidade. Então, o símbolo, ele dá identidade a um determinado grupo de pessoas. Então, o símbolo serve para a identificação, essa questão cultural, essa questão ampla do símbolo, tá? O símbolo também é linguagem do mistério. Para nós, cristãos, tem muito a ver com esse mistério. Vejam bem que quando eu falo em mistério, eu não estou falando em enigma. Eu estou falando em algo que deve ser participado por nós. A gente já falou sobre essa diferença entre mistério e enigma. Então, por exemplo, a água é símbolo da vida. É uma simbologia cristã que se dá para a água. A bandeira é o símbolo de uma nação. As mãos estendidas simbolizarão sempre a amizade duradoura. Então, esses símbolos
tem sempre consigo uma linguagem que eles trazem, uma linguagem significativa, uma linguagem importante que é capaz de expressar, vamos dizer, o consenso que existe em determinado grupo referente a determinadas coisas, tá certo? Na liturgia, de modo particular, o símbolo ele é utilizado quando nos comunicamos por meio de palavras, de gestos e também pela própria simbologia. Gente, nós falamos numa aula anterior, no momento anterior, que a liturgia comunica algo, principalmente comunica essa presença de Deus. E toda essa comunicação se dá por meio de uma linguagem simbólica, se dá por meio de uma dimensão simbólica, que nós chamamos de dimensão celebrativa. Então, a liturgia, ela utiliza os símbolos como elemento dessa dimensão celebrativa, e essa simbologia ela comporta o quê? Sobretudo a nossa fé. Então, a gente vai aderir à simbologia sagrada por meio dessa nossa experiência de fé, e vai transformar esse símbolo em algo concreto, algo real. Ele não apenas simboliza, mas ele é realmente a expressão viva. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. É o pão eucarístico, né? O pão eucarístico, ele se tornou algo tão forte, um sinal tão forte de identificação com Jesus Cristo, que é o próprio Cristo. A gente acredita que no pão eucarístico está a presença real e substancial de Jesus Cristo. Isso se acredita por meio do quê, querido amigo? Por meio da fé. Então a simbologia sagrada, ela é muito mais explorada de forma mais profunda quando se traz para dentro dessa simbologia a questão da fé. A fé deve caminhar junto com a simbologia para que essa realidade da celebração ela seja realmente sentida para as pessoas, que ela faça parte dos sentidos daqueles que celebram o divino sacrifício, o divino mistério, por meio da liturgia. E aí, vamos elencar aqui alguns símbolos mais importantes da nossa liturgia sagrada. Nós vimos alguns símbolos do cristianismo, agora há pouco, né? Alguns sinais identificadores da fé cristã. E agora vamos ver, de modo mais específico, alguns símbolos muito utilizados na liturgia. Primeiro deles, logicamente, o pão. Aqui. O pão, ele significa o alimento da vida. Então, o pão sempre foi tido como um alimento principal nas sociedades antigas. E ele alimentou as multidões e nutriu as pessoas. Por isso o pão é tão importante. E ele passa a ter o sentido, a partir da comunhão, a partir do pão eucarístico, de alimentar a nossa vida, de alimentar a nossa vida espiritual. Não é à toa que Jesus falou, quem comer deste pão viverá eternamente. Então o pão, ele é o alimento espiritual, o alimento que fortalece o espírito humano. Nós temos aí o episódio da Páscoa, né, onde que está, digamos assim, o sentido, a origem dessa nossa relação simbólica com o pão. Os judeus tiveram que fazer o pão ázimo, o pão sem fermento, porque não havia tempo, eles tinham que sair de forma apressada para o Egito. E por isso, esse pão ázimo, ele é o símbolo da Páscoa, porque a partir de uma realidade material, uma necessidade material de sair rapidamente do Egito, se tiver que fugir daquela escravidão, atravessar o Mar Vermelho, etc., a saga do povo de Israel, isso passou para a própria identidade israelita. E quando Jesus vai oferecer o pão na Quinta-feira Santa, que era a véspera das solenidades da Páscoa, aquele pão era um pão ázimo, um pão sem fermento. Por isso a igreja utiliza esse pão ázimo, esse pão sem fermento, até hoje, como símbolo dessa passagem da vida de escravidão para a vida de transformação. Essa passagem que o povo de Israel fez, essa passagem que nós também fizemos com Jesus Cristo. Quando ele morre na cruz por todos nós, e isso é a solenidade da véspera, a solenidade da Quinta-feira Santa, ela recorda esse mistério da cruz. Quando ele morre na cruz por todos nós, ele, abraçando livremente essa paixão, ele abraça todos nós e nos dá de comer o seu próprio pão, que nos dará certamente como
recompensa a felicidade eterna, a felicidade neste mundo e depois dele a eternidade. O vinho, que é juntamente com o pão, o vinho e o pão são os elementos principais da liturgia cristã. E o vinho, que era a bebida dos deuses, que era a bebida da alegria, da felicidade, passa, a partir do significado cristão, né, a realmente ser para nós o sangue do Salvador, o sangue da nova aliança, o sangue que salva, que sela a alegria para todos nós, que nos redime, que nos afasta do caminho do pecado, que nos dá como recompensa a generosidade divina e a oportunidade que Deus nos dá de chamar-nos para perto de si. Então, vinho, importante simbolismo também dentro dessa nova aliança, desse novo sentido da fé cristã. O vinho, veja bem, pão e vinho eram elementos que eram apresentados lá no Antigo Testamento também, tá? Porque muito embora a gente tenha um sacrifício cruento, o que é o sacrifício cruento? É o sacrifício com derramamento de sangue. Mas, na passagem de Gênesis, quando Abraão está em curso, ele vai encontrar ali nas redondezas de Jerusalém um sacerdote e rei do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque. Este homem oferecia a Deus o pão e o vinho, a Bíblia clara. E ele vai ser mencionado novamente no Novo Testamento, esse Melquisedeque, que não tinha genealogia, como Jesus Cristo como sacerdote dessa ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus oferece o pão e o vinho a Deus. Então nós vemos que existe uma ordenança muito antiga relacionada ao pão e vinho como elementos de ligação mística com o reino celestial, como porta para o reino celestial. Por isso que a Eucaristia ela é tão importante, ela é tão valorizada em nosso meio, porque ela nos abre a porta para o reino celeste. Veja que os pagãos, de alguma forma, viam no vinho uma bebida também que os abria para o reino celeste, porque de uma outra forma eles se embriagavam, né? E aí ficavam com os seus sentidos baixos e tinham visões, tinham momentos de êxtase que o vinho lhes proporcionava. Por isso eles diziam que o vinho era a bebida dos deuses. Além do mais, naquele tempo antigo, o vinho era uma bebida muito mais saudável do que a própria água, porque não existia água potável. Então o vinho, por ser fermentado, por ser uma bebida fermentada, ele de alguma forma, vamos dizer assim, destruía as contaminações com bactérias, né? E as pessoas preferiam tomar vinho do que água, né? Devido à pureza, devido ao teor de pureza que o vinho apresentava. Então, pão e vinho, acordem-se disso, recordem-se disso. Pão e vinho tem a ver também com o sacerdócio de Melquisedeque. Não esqueça esse nome, porque esse nome vai ser mencionado para você durante o teu curso aqui algumas vezes. E a relação de Jesus dentro dessa ordem mística, do sacerdócio místico de Melquisedeque, tá bom? Aí vamos adiante. A água, que no Santo Sacrifício ela é misturada ao vinho, uma pequena gota recordando a água que verteu do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. A água, ela representa o dom da vida. Ela também é um elemento de purificação ritual, né? No batismo, por exemplo, nós somos purificados da morte, que nos vem pelo pecado, para podermos viver a vida ressuscitada em Jesus Cristo. Por isso que o batismo era celebrado na Páscoa, porque o batismo representa esse renascimento, essa ressurreição do homem. Então, essa água, ela tem esse aspecto de purificação ritual. Ela tem um aspecto também de combate contra as forças do mal. Nós usamos, por exemplo, até hoje na igreja, a água benta como simbolismo na nossa luta contra as forças negativas, contra a imundície, contra a sujeira que as forças negativas representam. E por isso aí um elemento de limpeza e de purificação. Outro elemento muito importante dentro da liturgia da igreja é o óleo. Você sabe que na igreja, na Semana Santa, muitos desses elementos que nós estamos mencionando aqui são abençoados. A água batismal, por exemplo, abençoada na noite do sábado de Aleluia, na vigília da Páscoa. E o óleo santo, ou os óleos santos, são abençoados na Quinta-feira Santa
pelo bispo. O bispo é quem abençoa os santos óleos, né? O óleo dos catecúmenos, que é também chamado óleo do batismo, o óleo dos enfermos e o óleo do santo crisma, né? O santo crisma, que é o óleo para a confirmação e algumas consagrações, como por exemplo a consagração dos bispos. Então, o óleo sempre foi usado como elemento de unção, como elemento que confere autoridade a sacerdotes, a reis e profetas. Tá? Ele representa então isso, a consagração, a bênção e o reconhecimento da parte de Deus, né, que faz essas pessoas distintas, que faz essas pessoas possuidoras do Espírito de Deus. Né? Por isso que o óleo também é um símbolo da transmissão do Espírito de Deus. Uma ordenação sacerdotal, por exemplo, o sacerdote tem as suas mãos ungidas com o óleo dos catecúmenos. Né? A sua mão é consagrada. Numa ordenação, numa sagração episcopal, a cabeça do bispo é ungida com o santo crisma. E o Espírito de Deus, ao mesmo tempo, tanto numa ordenação sacerdotal, como numa sagração episcopal, como mesmo na administração do sacramento da crisma, em que há a unção do óleo, o Espírito de Deus ele é invocado. Né? Ele é invocado para lembrar que essas pessoas são alter Cristos, quer dizer, são outros Cristos, são pessoas ungidas por Deus, são pessoas para as quais Deus conferiu uma graça especial. E veja bem, todos nós, a partir do nosso batismo, somos ungidos. Uma criança ela é ungida, por exemplo, no peito e nas costas, para representar o quê? O Deus que vai à frente, conduzindo os meus caminhos, o Deus que me protege atrás de toda a infecção maligna, de tudo aquilo de ruim que existe. Então, a presença divina, né? Além disso, no batismo também é ungida a testa com o crisma sagrado da salvação, para representar que os nossos pensamentos devem estar alinhavados à força do Divino Espírito Santo. Ou seja, que a nossa mente deve ser receptáculo das graças e da palavra do Espírito de Deus. Aí nós temos alguns gestos. Vejam bem que símbolos não são apenas elementos materiais. Tá? Símbolo é um conjunto de coisas, de elementos materiais, de sinais. Eu, por exemplo, trouxe um material complementar sobre a simbologia dos elementos materiais, mas tem a simbologia dos sinais, tem uma série de coisas que trazem uma linguagem simbólica. E um dos símbolos de sinais é esse aí, a imposição das mãos. A imposição das mãos, ela tem a aplicação de transmitir uma missão, de transmitir um cargo, mas também é um símbolo de bênção, é um símbolo de cura. Então, nós vemos de forma muito viva, muito presente, a simbologia da imposição das mãos em todos os sacramentos. No batismo, o sacerdote impõe as mãos. Na confirmação, o bispo impõe as mãos. Na penitência, são impostas as mãos. Na Eucaristia, antes da consagração, é imposto as mãos, né, sobre o sacramento. Né? Nas ordenações diaconal, presbiteral, episcopal, na unção dos membros. Então, todos os sacramentos trazem consigo essa simbologia sagrada da imposição de mãos, que tem esses dois vértices. A transmissão do cargo, ou da missão, né, e o elemento de cura, o elemento de transformação da vida daquele que recebe. E o incenso, gente? O incenso, lembre-se quando Jesus foi visitado pelos reis magos, os reis trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro, símbolo da realeza de Jesus, da missão real de Jesus, da descendência real de Jesus, da genealogia de Jesus. A mirra, símbolo da humanidade, porque a mirra era o perfume com o qual eram embalsamados os corpos. E o incenso, o símbolo da divindade de Jesus. Então o incenso sempre foi utilizado muito por todos os povos antigos, não apenas pelo povo de Israel, mas os antigos em geral utilizavam o elemento incenso sempre como um símbolo da oração que se eleva a Deus, ou seja, um símbolo de adoração e sacrifício. Tá? O odor do incenso sobe para aplacar a ira de Deus. Né? O odor do incenso sobe para levar as nossas preces cotidianas na presença de Deus. A igreja acredita, inclusive, existe uma imagem, né? Uma imagem assim muito clara para nós, de São Miguel Arcanjo à direita do trono de incenso, né? Oferecendo a Deus o incenso, que significa exatamente as nossas preces levantadas, as nossas preces alçadas, para que Deus acorra, para que Deus
receba esta nossa súplica. Então o incenso é um elemento muito importante da adoração e é utilizado em várias cerimônias, né? As missas solenes ou até missas costumeiras, né? Tem o altar incensado, o sacrário incensado, tem relíquias incensadas, imagens em determinadas circunstâncias são incensadas, o evangeliário é incensado no momento do evangelho, pessoas com autoridade, aquele que preside, os bispos, até mesmo os sacerdotes e até mesmo as pessoas em geral são incensadas. Então o incenso tem muita aplicação dentro da liturgia da igreja e traz muita solenidade também quando é utilizado, tá bom? Outro elemento muito marcante é o fogo, a luz, né? O fogo. Primeiro o fogo. O fogo, quando nós falamos em fogo, imediatamente nos vem a imagem do Pentecostes, né? Da descida das línguas de fogo, da descida do Espírito Santo. Tá? Então o fogo, ele tem essa ligação com o Espírito Santo. Tanto que na oração do Espírito Santo nós falamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Então, o fogo, que era utilizado nos holocaustos para queimar as ofertas, né, as oferendas alçadas a Deus, né, o fogo que é utilizado no incenso, o fogo representa este elemento também de purificação, como a água. Ele purifica e ele ilumina, então ele tem esse aspecto. E ele também recorda aquele amor de Deus que crepita, aquele amor de Deus que transforma, porque o fogo transforma a natureza. Então o fogo transformador, é o fogo transformador do amor de Deus. A cruz, que é um símbolo muito forte, muito presente, especialmente na Semana Santa, né? Ela é sinal de vitória, por mais que possa parecer estranho dizer que a cruz é um sinal de vitória, mas pela cruz de Jesus Cristo nós fomos crucificados em nossos pecados para vivermos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Então a cruz ela é o símbolo disso, dessa transformação, da morte para a vida. Jesus teve que passar pela cruz para que nós pudéssemos ser conduzidos à eternidade. Então a cruz ela também é um símbolo de purificação, ela é um símbolo, sobretudo, de exorcismo. Quando você tem uma cruz, você está afastando da sua casa, da sua vida, todas as forças maléficas e colocando diante de Deus a sua consagração. Tá bom? Bom, gente, esses são apenas alguns símbolos que nós utilizamos dentro da nossa fé cristã. Tá? Eu gostaria que você soubesse disso, que há muitos outros símbolos que podem ser utilizados, mas que esses símbolos, de modo especial, são símbolos que nós adotamos como principais, tá? Durante as nossas aulas de liturgia, nós vamos falar um pouquinho mais desses símbolos, a utilização deles em determinadas cerimônias, tá bom? Então, fica firme nos seus estudos, continue sempre progredindo, utilize o nosso canal de comunicação, tá? Você deve utilizar tanto o e-mail para o qual você responde essas questões, como também pode acessar aí na sua pasta a parte de baixo dos comentários e deixar seu comentário, deixar sua dúvida, deixar sua colocação. Ela é muito importante, ela é muito significativa, tanto para nós que estamos fazendo o curso agora, como para outras pessoas que vierem no futuro, né? A sua contribuição, ela certamente será muito útil para todos. Então, deixe sua contribuição, tá bom? Não esqueça de ficar firme aí fazendo suas atividades e de levar adiante o seu curso, porque esse curso é para você uma oportunidade de crescimento, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.